do Senhor. Tão bom sentir a presença de Deus, né? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, verso de 1 a 7. Interessante que o Senhor, semana passada, me incomodou por demais com essa palavra. Eu fui orar ao Senhor, perguntando a Deus, e Deus começou a falar no meu coração. Eu vou estar aqui falando para os irmãos aquilo que Deus falou para mim. Não estava nem na escala de pregar hoje. Agradecer a oportunidade ao pastor, a missionária Laide, que cedeu a oportunidade. Ela fez a escola dominical, eu estou aqui pregando. Mas são coisas de Deus, Deus sabe. E a gente fica assim com o coração meio apertado, e o culto vai se processando. Eu sempre peço ao Senhor aquilo que eu vou pregar, Deus falar no meio da igreja. E Deus usou a irmã aqui, esposa do pastor, falando o seu testemunho, daquilo que Deus faz, né, quando a gente ora, quando a gente fica na dependência de Deus, né? Deus faz acontecer. Depois, o louvor que a nossa irmã Carla aqui cantou, que é a mensagem dessa noite, né? Tão diretamente na obediência daquilo que nós fazemos e obedecemos a Deus. E vou estar aqui passando aqui uma receitinha de bolo para vocês nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos ler a palavra? Segundo Reis, capítulo 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servo de eles com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou o pau, e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, ao ouvir a Tua Palavra, ela alimenta a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir a Tua Palavra. Pai querido, nós invocamos nesse instante o Teu Espírito Santo, Senhor, para estar aqui, mais uma vez aqui neste lugar, Senhor, a falar aos nossos corações, e que a Tua Palavra venha ter livre curso, Senhor, no nosso meio. Visita os nossos corações, as nossas vidas, retira todo o cansaço, toda a fadiga do dia de hoje, e pedimos, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, venha estar repousando nos nossos corações. Senhor, nos envolva numa íntima e profunda comunhão com o Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra venha alcançar os objetivos. Venha, Senhor, animar o desanimado, venha levantar, Senhor, o caído, venha restaurar, Senhor, a cana quebrada, venha acender, Senhor, o barril de fumega, Senhor, o pavio de fumega, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos corações, e que nós não venhamos sair vazios daqui, Senhor, mas sim, Senhor, cheios da Tua Palavra, cheios do Teu Santo Espírito. Nós te adoramos assim, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é minha água? Sua água. Essa passagem
ela nos fala a respeito dessa necessidade que os filhos dos profetas, eles colocaram diante de Eliseu. Eles foram lá conversar com Eliseu, Eliseu era o profeta, e eles foram passar para Eliseu aquilo que estava ali acontecendo e a melhoria, GG, que eles queriam fazer ali naquele lugar. Então eles colocaram toda essa gama de necessidades diante do profeta. E o profeta Eliseu nos diz a palavra que ele se agradou do modo como eles procederam, do modo como eles se colocaram ali e daquilo que eles vinham passar para que as melhorias, o lugar onde eles habitavam, que era estreito, deveria ser mudado. E o profeta deixou uma palavra: olha, vocês podem começar essa obra porque eu estarei contigo, eu estarei convosco nesta obra. E o texto nos fala que eles tinham que descer, eles estavam no alto, e era necessário descer dia após dia. Eu lembro aqui do testemunho da irmã falando aqui. Como é o nome da irmã mesmo? Graça, a irmã Graça, a irmã Graça usou uma expressão que é dessa mensagem, né? Usou a expressão: nós precisamos de fazer essa manutenção diariamente. E a manutenção diária era descer, irmã Graça, e subir. Porque o recurso estava às margens do Jordão. O recurso estava às margens do Jordão. Então o descer era todos os dias, porque a palavra nos fala que eles começaram a descer, a cortar madeira às margens do Jordão e a subir com as toras nas costas, puxando, mas subiam. E todos os dias o lugar ia sendo ampliado. Passou-se um tempo, a Bíblia nos fala que um daqueles moços que estavam ali no trabalho, naquela lida, diz a Bíblia que a lâmina do machado se soltou do cabo, ela caiu na água. E aquele moço ficou preocupado porque a ferramenta não era dele, por certas ferramentas deveriam ser emprestadas. E como ele fazia parte ali daquele contexto, a Bíblia nos fala que ele ficou preocupado. Mas a palavra também nos narra que eles não estavam sozinhos. Lembra quando eles foram pedir a bênção lá a Deus, através do profeta Eliseu? O profeta estava ali. E o profeta falou assim: onde caiu? Tinha caído, já estava no fundo das águas, estava encoberto. Só me mostra onde caiu. Ele mostrou onde caiu. E ali a palavra do Senhor nos fala que Eliseu, com um pedaço de pau, ele fez boiar o ferro, e aquele moço voltou ao trabalho dele. Nós vamos falar agora um pouquinho desse texto. O que Deus ele tem de maravilhoso para falar aos nossos corações nessa noite. Daquilo que nós precisamos de entender, se todo mundo entendesse isso, de nós nos tornarmos dependentes da graça de Deus. O que nos faz tornarmos dependentes? Nos faz perguntar a Deus aquilo que Ele quer
para as nossas vidas. É muito difícil, eu sempre falo assim, servir ao Senhor é muito difícil. Eu não acho fácil servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor necessita de você magoar sua carne. É renúncia. Aquele que não deixar para trás as suas coisas e seguir-me, não é digno do reino. Então, irmã, necessita de renúncia. E essa renúncia vem com um entendimento. Não é simplesmente uma liturgia, não é simplesmente uma religiosidade, não é simplesmente uma lista de não podes, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não faço isso também, porque o padre faz, o coroinha faz. E o que tem de diferente do coroinha para um servo de Deus? Porque o pastor é dependente. Tudo que ele faz, ele move na dependência. Tudo que ele faz perguntando a Deus qual o caminho seguir. Ontem eu estava em Marataízes, hoje eu estou em Vila Velha. Isso é dependência. A dependência nos faz deixar Deus conduzir as nossas vidas, a fazer as nossas escolhas, a tocar, irmã Lourdes, no nosso coração e trazer modificações interior que só você e Deus sabe. Quando nós precisamos de mudar, de tomarmos atitude conosco, GG. Olha, eu preciso mudar a minha essência, eu preciso mudar nisso. Coisas, pastor, que ninguém sabe, mas o Espírito Santo de Deus conhece, porque Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem é você, Ele te conhece. Então aquilo que muitas vezes impede de você ser dependente de Deus, você lá no escondido, você vai e se submete àquilo que Deus Ele tem para a sua vida. Isso é dependência do Espírito Santo. Aleluia. Porque a dependência não é simplesmente eu ouvir o meu pastor. Não é isso. Não é eu seguir uma regra de ser obediente, porque ter ser obediente é legalismo. Porque você acha que Satanás não é obediente, ele só faz aquilo que Deus manda. Mas a diferença sua para o mal ou para o religioso está porque você gera em você santidade. E a Bíblia fala o seguinte: que sem santidade nós não veremos a Deus. Dependência e santidade é regrinha de bolo para a mensagem dessa noite. Aleluia. Aqueles que entenderam na sua essência que você precisa de depender de Deus. Só contando uma breve experiência essa semana, eu estava lá na Mac Show, que é uma reunião dos empresários que trabalham nas indústrias. Eu fui estacionar o carro, estava um trânsito terrível lá em Carapina. E eu vim, então, quando eu entrei ali no pavilhão de Carapina, eu não vi, eu furei a fila. Ele estacionou. Aí o rapaz lá correndo: não, meu senhor, você estacionou errado. Eu falei: rapaz, eu não vou dar volta não, o que eu posso fazer? Não, você passa lá e paga. Aí uma colega minha de trabalho falou assim: não, paga isso não, paga isso não. Aí eu, no meu coração, lá vem Satanás, né? Lá vem Satanás. É o nome desse tempo que ele pode. Lá vem Satanás, né? A gente já discerne logo, já lá vem Satanás. Aí eu fui lá pro pavilhão, tá? Fui lá, pessoal conhecido nosso, fiquei no nome, pô. Quando eu saí, eu falei assim: eu vou lá pagar lá no guichê, lá o meu estacionamento. 15 reais. Eu, mas você vai lá pagar? Eu falei assim: não vou lá pagar. Porque eu pago para o Senhor. O meu testemunho é para Deus. É isso aí. O meu testemunho é para o Espírito Santo. Aleluia. A minha graça, a minha unção, ela está ligada no escondido. Glória.
Coisas que ninguém sabe, que ninguém vê, que o pastor Paiva jamais iria saber se eu ia contar. Mas o que Deus ele faz é o que ele trabalha na sua vida no escondido, no fechar da porta do quarto, no segredo da onde ninguém sabe, da onde ninguém te vê, mas Deus te vê e Satanás também. Mas quando você vai lá, na essência, você é dependente de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você é dependente de Deus. Porque a dependência, ela gera santidade. Não é a santidade que gera dependência. Eu pensava assim, não, eu vou ficar aqui, é a lista do não pode. Se eu não faço isso, eu não bebo, não, a lista. Não. Mas nós somos sarados por quê? Pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. Nós somos sarados pelas pisaduras. Eu caminho hoje, amanhã e o dia seguinte. A minha vida, ela é dependente da graça de Deus. A minha vida é dependente do quarto. Quarta-feira o irmão falou sobre isso. Do quarto é dependente do escondido, das coisas que ninguém sabe, mas Deus vê, Deus enxerga. E é aí que tem a unção, a graça naquilo que você faz, porque você faz para Deus. O meu patrão, né, Valéria? O meu patrão é Deus. A minha conduta é com Deus. O meu comportamento é com Deus. Você quer uma vida, então você tem que ter uma vida com Deus. As coisas não são exteriores, porque exterior é religiosidade. Agora, dependência é interior, é de coisas que ninguém sabe, de coisas escondidas, que Deus ele vem e pede para você falar, pede para você verbalizar, pede para você confessar, para que você possa prosperar. O trabalho começou. Vamos entrar aqui na palavra da irmã Graça. O descer e o subir era diário, porque o recurso estava às margens do Jordão. Irmãos, o processo com Deus, todos nós temos um processo com Deus, todos nós. Seja processos iniciais, processos de maturidade, processos de chamada, todos nós vivemos processos com Deus. Mas em todos os processos que nós vivemos com Deus, é necessário que você tenha uma característica da igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para você ouvir, você tem que estar dentro e você precisa de ser humilde, aquele que desce. Você precisa de descer, porque a verdade ela machuca, a verdade dói. Esses dias Valéria me pegou acho que 1h30 falando no meu ouvido coisas que eu não estava querendo ouvir, mas você tem caladinho e ouvir. Por quê? Porque se você quer fazer a sua obra na sua vida crescer, você precisa de se humilhar. Você precisa de ser ouvinte. Você precisa de reconhecer. Você precisa de descer ao Jordão, aquele que foi desprezado. Porque Jesus é o tipo do Jordão, aquele que desce. Porque é no Jordão que nós temos os recursos. Lá está o recurso todo necessário para que uma obra seja estabelecida na nossa vida e o nome de Deus venha a ser glorificado. Descer. Essa obra é daqueles que descem. Tem aquele louvor que a gente canta: perdi para ganhar, desci para aparecer. Essa obra é daqueles que descem. Se não descer, não tem obra. Você precisa de se humilhar.
fazer essa manutenção, irmã Graça, do ouvir todos os dias. Porque se você não ouve, você não estaria aqui em Vila Velha, estaria lá em Marataízes. Eu estava aqui fazendo a obra de Deus, como os alegres aqui. Não, tá, acho que pode. Não, eu estou aqui para ouvir. Fala, Senhor, Teu servo. porque o teu servo ouve. Desce. Desce. Aleluia. Está complicado na sua vida? Desce. Para de falar que é isso, que é aquilo outro, que a culpa é do pastor Paiva. Desce. Está ruim lá na empresa? Desce. Está ruim dentro de casa? Desce. O mantimento está pouco? Desce. Está ruim lá na empresa? Desce. Está ruim na sua vida? Desce. A gente precisa de descer. Porque o recurso está na margem do Jordão. As madeiras estão se alimentando do Rio Jordão. O Rio Jordão é tipo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele lá não queria, falou, não, lá tem Guabaná e Farpá, lá em Damasco, melhores que esse Rio Jordão, o rio que foi desprezado. Jesus foi desprezado, mas todo aquele que desce, todo aquele que desce, ele tem o recurso de Deus na sua vida. Bate palma para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tem o recurso de Deus. Eu creio. Aleluia. Então você se humilha. Você se humilha. Você tem que ouvir. Sabe por quê? Nós pregamos que Ele é o dono da prata e do ouro. Os meus recursos vêm de Deus. E isso é muito difícil, irmão Marisol. Porque a gente é ansioso, irmão Marisol. A gente é ansioso. A gente fica triste. A gente fica desanimado. A gente fica cansado. Tem hora que dá vontade de dizer, eu estou cansado. Vou ficar sentado, eu não quero saber. Tem hora que dá vontade, desculpa, de chutar o balde. Ou chutar o pau da barraca, desculpe a expressão vulgar. Mas a gente cansa. Mas tudo aquilo que é precioso, você não encontra na esquina. É verdade. Porque você precisa de descer, porque a pérola de grande preço, irmã Marisol, ela está lá na profundidade. O ouro, ele precisa de ser no escondido. Se você acha que procurar um diamante, meu pai, são coisas raras. Coisas que você precisa de descer. Desce. Está ruim, desce. Está complicado, gente? Desce. Desce. Está orando pouco, ore mais. Estiver jejuando pouco, jejue mais. Desce. A madeira vai ser cortada. Agora tem outra parte, irmã Graça, dessa historinha da manutenção do dia a dia. A obra de Deus, irmã Marisol, ela é por esforço. Para você puxar a madeira lá para cima, dói. Dói. Porque orar não é fácil. Você tem que ter força para orar. E tem dia que você não está com vontade de orar. Você tem que orar. Tem dia que você não tem vontade de jejuar, mas você vai lá e tem que jejuar. Tem dia que você tem que acordar de madrugada para orar. Porque puxar a peça de madeira é difícil. Você tem que renunciar. Se você quiser viver a essência de Deus, nesta obra de Deus, você precisa de renunciar. Porque a obra de Deus, o reino de Deus é por esforço, Luiz. Por esforço. Os maiores prêmios, os melhores salários, são para aqueles que se esforçam. Desce. E agora se esforce para que você possa subir.
Porque o reino dos céus é por esforço. Depende do seu esforço, da sua vontade, do seu foco, dos seus objetivos, daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Porque vem a tristeza e abate a gente, vem as lutas e abate a gente, vem a falta de arroz em casa e abate a gente, vem a falta de dinheiro, de recurso para comprar um presente e abate a gente. Mas a gente precisa, sabe de quê? De se esforçar com Deus. Porque no momento que você se esforça com Deus, você está debaixo de uma palavra. E a palavra de Eliseu: eu estarei convosco nesta obra. Você está debaixo de uma palavra. Por isso que a igreja, quando ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Porque você está debaixo de uma palavra. Todo aquele que se esforça em Deus, ele é vitorioso. Porque a Bíblia nos garante que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Porque isso é uma palavra. Todas as vezes que nós nos esforçamos na palavra, Deus faz valer a sua palavra conosco. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O lugar vai sendo ampliado. Glória a Deus. É peça por peça, irmã Marisol. É dia a dia. É o esforço, é a entrega, é a submissão, é o cuidado. É Deus nos esforçando a cada dia para que algo de maravilhoso venha a ser construído na nossa vida e o nome dele venha a ser glorificado no seu coração. A Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia também fala que o machado de um caiu na água. Ele caiu na água por dois motivos, Elaide. Não houve manutenção, porque estava cunhado. Ou mau uso. Estava um mau uso ali, caiu. E todas as duas situações é comportamento nosso. Eu trabalho na área de fiscalização de segurança do trabalho e a gente sempre olha assim as situações e fala assim: isso aqui é o quê? É comportamental ou é ferramenta? E muitas das vezes, ou quase todas as vezes, é comportamental. Não é isso, gente? Comportamental. Má manutenção ou mau uso? Se você for pegar a história do machado e da lâmina, são duas histórias, irmãos. Uma, da peça de madeira que foi cortada de uma árvore, em um lugar qualquer, e que virou o tronco do machado, né? O cabo do machado, que veio da terra. Que fala muito da gente, né? Das coisas que nós somos, das nossas criações, dos nossos traumas, das nossas faltas, dos nossos abandonos, daqueles que não tiveram um pai, que foram criados pela mãe, como diz o Felipe aqui. É aquilo que é da terra. É o cabo do machado. Mas o cabo sem a lâmina não é nada, vira uma corrente. Mas é do machado, então tem lâmina. E a lâmina ela é especial, porque a lâmina, irmã Marisol, ela é forjada no fogo. Então, para você construir uma obra de Deus na sua vida, irmã Graça, você tem que manter essa manutenção da cunha, Aleluia. do bom uso, ou da cunha, para que as coisas de Deus, que é o fogo, Glória a Deus. venham se equilibrar naquilo que é homem, na sua história, e deixar Deus te usar, porque Ele tem uma obra a realizar na sua Glória. vida. Aleluia. O machado completo é o segredo da nossa prosperidade. A nossa vida com Deus, firmada no Espírito Santo do Senhor, forjada no fogo, é o resultado de uma vida de vitórias na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo Glória de a Deus. Deus. Aleluia. Quando aquele moço perdeu a lâmina, ele falou assim: meu Deus,
os filhos que a senhora tem, casal, né? São bênçãos de Deus na sua vida que Deus lhe deu, porque você tem a mordomia de cuidar deles. As minhas filhas, Deus me abençoou para mim cuidar delas. O seu esposo, Deus te deu para você cuidar dele. O seu trabalho, Felipe, a empresa que o Senhor te deu, é para você cuidar dela como se fosse do Senhor. O nosso trabalho, o nosso emprego, o nosso salário, as nossas vidas são cunhas que precisam de estar forjadas ali, presas, firmadas entre o cabo e aquilo que é do céu. Porque se enfraquecer, você perde o contato com o céu. Você perde o contato com as coisas de Deus. Se você não tiver um bom testemunho, você perde a cunha. Se você não estiver ali firmado na rocha, você perde a cunha. Aleluia. Se você não tiver uma comunhão com o Senhor de sinceridade, você perde a cunha. Você vai perder a lâmina vai cair. Meu Deus. E ainda que caia, olha só como é que é a misericórdia do Senhor. Ainda que caia, existe um Espírito Santo que te pergunta: aonde caiu? Porque eu quero te resgatar. Aleluia. Glória a Deus. Aonde caiu? Diz a Bíblia, lá em Provérbios, que a transgressão encoberta, ela não te faz prosperar. Aquilo que está encoberto não te faz prosperar. A lâmina estava debaixo d'água. Ninguém sabia. Mas o dono do machado ali, que naquele instante era o dono, estava emprestado, estava com ele sabia. Ele sabia. Não é que Deus ele não conheça onde tinha caído, onde o profeta falou, aonde caiu, onde Eliseu talvez não soubesse. De repente o profeta sabia, e Deus sabe onde estão as coisas. Eu quero dizer o seguinte, essa passagem que eu estou falando aqui, a transgressão encoberta não prospera, mas todo aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Aleluia. Encoberta de quem? Se Deus conhece todas as coisas. Encoberta dos homens. Então, quando você confessa, você não confessa para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Você confessa para o homem. Eliseu, a minha lâmina, ela caiu aqui. Eu vou contar outra coisa aqui para vocês, para encerrar. Só tem um milagre de Deus na sua vida. Só tem um milagre de Deus na sua vida quando você é sincero com Deus. Aleluia. O ferro boiou. Olha o milagre. O ferro boiou. O único ferro que eu vejo boiar aqui, mas tem tecnologia hoje que são os navios, né? O embucho. Mas ali fala que o ferro boiou. Uma matéria maior do que a água ali, mais pesada. Boiou. Milagre. Se você confessou e deixou, você tem um milagre. Pode voltar, porque a nossa alegria, Felipe, a nossa alegria está entre o machado cunhado ali na lâmina, e a gente vai trabalhar com alegria, vendo aquilo que Deus vai fazer, a obra nos nossos corações. Ele mostrou, ele recebeu a bênção na sua vida. Não deixa Satanás te impedir do milagre chegar. As nossas vergonhas impedem da gente prosperar, porque a gente quer esconder, a gente quer enganar. Isso é coisa nossa do homem. Todos nós somos assim, porque sentimos vergonha. Mas quando nós confessamos e deixamos, aí o milagre vem. Glória a Deus, aleluia. O ferro. Glória. Fique de pé.
pé nessa hora onde você está. Aleluia. Vou fazer aqui uma oração. Glória a Deus. Deus falou que quer operar milagres. Nesse momento aqui, irmã Graça falou aqui. Deus quer fazer um milagre. Milagre na sua empresa, milagre na sua família, milagre no local de trabalho. Coisas que muitas vezes impedem da gente prosperar. Aleluia. Deus quer fazer um milagre. Aleluia, Jesus. Milagre na sua vida conjugal, milagre com seus filhos. A irmã contou uma experiência. Olha, não perca a esperança com seu filho. Milagre, milagre, milagre. Algo te fez tocar no céu para que o milagre descesse. Tudo nosso vem do céu. Deus usa até de misericórdia. Mas a gente precisa de acionar os céus. Acionar os céus. Aí o milagre vem. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós apresentamos a tua igreja aqui diante de ti. Tu sabes, Senhor, onde dói.